E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia pra quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, tem live hoje, tá? 4 horas da tarde, estaremos aqui ao vivo, lembrando que hoje vai ter o sorteio da Libertadores, meio-dia, e vai ter o sorteio da Copa do Brasil, 3 horas da tarde. Então hoje, segunda-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês aqui na nossa live para a gente conversar sobre os sorteios e outros assuntos relacionados ao Botafogo. Olha, nesse conteúdo de agora, estamos fortes, hein? O Botafogo volta para a briga nesse Campeonato Brasileiro, venceu o Santos ontem por 1-0, gol do Arthur. O Botafogo ainda tem um jogo contra o Ceará. Se o Botafogo vencer, vai ficar a 6 pontos do líder. Vamos para o Mundial a 6 pontos do líder. Vamos conversar sobre isso tudo, vamos analisar o jogo, dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga, tudo isso agora. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, é de graça, não custa nada. Ative o sininho de notificações para você não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos começar falando aí, analisando um pouquinho a vitória do Botafogo ontem, 1-0 fora de casa contra o Santos na Vila Belmiro, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo, antes do Mundial, ainda tem o Ceará. O Botafogo vencendo o Ceará vai ficar a 6 pontos do líder, é isso mesmo. O Botafogo vencendo o Ceará vai ficar a 6 pontos do líder dentro do G6, tá bom? Então a gente vai pro Mundial dentro do G6 e brigando, cara, nesse Campeonato Brasileiro, que eu não joguei a toalha, mas eu também não estava muito esperançoso, mas eu acredito que dê, cara. Vai pegar fogo esse Campeonato Brasileiro depois do Mundial. Tem várias equipes aí com chances de ganhar esse título. O Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Botafogo, todo mundo ali em cima, entre outras equipes ali. Todo mundo vai se reforçar também. O Brasileirão vai pegar fogo depois do Mundial. Mas o importante é vencer o Ceará para a gente ficar perto do líder e ir para o Mundial dentro do G6. Olha, ontem enfrentamos o Santos do Neymar fora de casa. O Neymar decidiu o jogo, né? Só que decidiu contra o Santos. Foi expulso. Cara, tá uma polêmica porque, para quem não sabe, a irmã do Neymar, ela é botafoguense. Mas parece que aconteceu alguma coisa ali ontem. Ela apagou tudo do Botafogo. Todas as fotos nas redes sociais, tudo que a Rafaela, a irmã do Neymar, tinha do Botafogo, ela apagou. Ontem a torcida do Botafogo marcando presença na Vila Belmiro estava enchendo o saco do Neymar, e o Neymar discutindo com a torcida do Botafogo, disse que ia fazer gol, não fez nada, acabou sendo expulso e ajudando a nossa vitória. Então ontem eles caíram na pilha de verdade nessa partida. O primeiro jogo do Renato Paiva fora de casa que a gente ganha fazendo gol, então era importante isso, que a gente fica preocupado, mas ontem vencemos fora de casa a primeira e fizemos gol, né? Claro, até porque para ganhar precisa fazer gol. Cara, antes de falar das coisas boas, eu quero conversar com vocês sobre o Juan Cruz. Cara, eu tenho o maior respeito pelo scouting do Botafogo, a galera que trabalha no scout, o Alessandro Brito, o Rafael Rezende, entre outros. O scouting do Botafogo, cara, é o melhor do país, não tenho dúvidas disso. E assim, o Botafogo é o que é hoje por conta do scouting também, né? Diversos jogadores. O Botafogo é capaz de trazer David Ricardo, Jair, Barbosa, Bastos, Igor Jesus, de graça. Então, assim, cara, entre outros, Gregory. Então, assim, é um trabalho espetacular do scouting do Botafogo. Agora,
eles erraram muito esse ano, principalmente falando dos atacantes. O scout do Botafogo esse ano conseguiu trazer 3 atacantes que nem o Molenbeek merece. Juan Cruz, Maestriani e Elias Manuel, nem o Molenbeek merece esses jogadores. Então o scout do Botafogo, muito elogiado, esse ano eles conseguiram trazer 3 peças para o ataque que, pelo amor de Deus, não tem condições nenhuma de vestirem a camisa do Botafogo. Falando do Juan Cruz, que foi titular ontem, cara, é jovem, a gente tenta ter um pouco de paciência, pode evoluir, talvez seja jogador pro futuro, mas, gente, o Juan Cruz, cara, ele não consegue fazer um pivô, ele não tem força para contra-ataque, ele não tem qualidade no passe, ele não é forte no jogo aéreo. Cara, o Juan Cruz simplesmente é um dos piores jogadores que eu vi vestindo a camisa do Botafogo. Ele não tem uma qualidade. Então, realmente, pelo menos o Maestriani é jogador de futebol. Cara, o Juan Cruz, Elias Manuel, gente, não tem condições. Então, assim, cara, é bizarro a gente ver o Juan Cruz vestindo a camisa do Botafogo como titular. Ele não consegue segurar a bola no ataque. Enfim, então tinha que falar um pouco aqui do Juan Cruz, porque apesar da vitória, o momento bom do Botafogo, isso aqui não pode passar despercebido. Vai vender o Igor Jesus? Tudo bem, mas tem que trazer atacantes à altura, porque não dá para você vender o Igor Jesus e ficar com o Juan Cruz, porque realmente não tem condições. Agora, falando um pouquinho do jogo, a escalação, ele coloca o Alan, Arthur, Savarino, o David Ricardo foi titular na zaga, o Barbosa ficou no banco. Cara, deixa eu falar rapidamente do David Ricardo. É muito bom zagueiro. Esse moleque que veio do Ceará, ele joga muita bola, esse zagueiro David Ricardo. Então ontem ele coloca uma escalação com o Alan pela meia esquerda, ora volante, coloca o Arthur, Savarino, Juan Cruz. Então, cara, o David Ricardo ontem me impressionou muito. Ele já vinha me impressionando. Ontem ele salvou um gol do Santos, cara, em cima da linha. Então realmente é um zagueiro pra gente prestar muita atenção também. Esse David Ricardo joga muita bola. Cara, falando rapidamente aqui do primeiro tempo, até os 30 minutos ali do primeiro tempo, o Botafogo tava rodando a bola bem. O problema era o Juan Cruz. Quando o Botafogo chegava no ataque e dependia do Juan Cruz para fazer uma tabela, cara, não tem como, assim, quando é pra fazer tabela ele não faz, quando não é pra fazer ele tenta. Cara, a bola passa debaixo dele, do pé dele, a bola passa por cima dele. Gente, é um jogador assim, é constrangedor. Você vê o Juan Cruz jogando bola, é constrangedor. O Botafogo no primeiro tempo sofreu ali uns 3 contra-ataques perigosos do Santos, que poderia ter saído o gol do Santos, porque ele não estava conseguindo segurar a bola lá em cima. Então realmente é constrangedor ver o Juan Cruz jogando bola. A bola passava por cima, a bola passava por baixo do pé dele. Realmente é difícil esse jogador, tá? Teve um lance perigoso ali do Neymar que o John salvou, aquele drible que todo mundo reclamou, tá vendo? Jair, olha o drible que ele tomou do Neymar. Meu irmão, aquele drible, todos os zagueiros do mundo daquele jeito. Aquilo ali é a característica do Neymar. Na sua carreira, o Neymar sempre driblou os melhores zagueiros do mundo daquele jeito. Então a galera quis dar uma cutucada no Jair. Olha o drible que o Jair tomou do Neymar. Meu irmão, aquele drible ali o Neymar sempre deu a vida toda. Ele é rápido e se dá o bote errado é pênalti. Então teve um lance perigoso do Neymar ali no primeiro tempo. O John acabou salvando. A gente vai para o segundo tempo. O primeiro tempo termina 0-0. Aí a gente vem para o segundo tempo sem alterações. Depois ali entraram o Maestriani, Nathan Fernandes, Elias Manuel, Mateu Ponte. Depois ali o Paiva, ele ainda demora a mexer um pouco no time. E isso me incomoda. Outra coisa que me incomoda no Paiva, cara, ele tem que dar mais confiança para os jogadores do banco. Uma coisa que me irrita muito no Paiva, eu vou elogiar ele daqui a pouco, tá? Porque pra mim ontem, a vitória do Botafogo, quem ganhou o jogo foi o Paiva. Mas primeiro, deixa eu dar uma cutucada no Paiva, porque ele tem que dar confiança pros jogadores do banco. O Nathan Fernandes merece mais chances,
O Santiago Rodrigues merece mais chances e ele demora a mexer, né? Esse é o problema dele. Então, assim, eu acho que o Renato Paiva, ele tem que começar a confiar mais no banco e ele tem que dar mais confiança aos jogadores que vêm do banco, por exemplo, como o Nathan Fernandes e como o Santi Rodrigues, que ontem entraram muito bem. O Botafogo não toma gols. Cara, impressionante. O Botafogo não toma gols. Só para vocês terem uma ideia. Nos últimos 10 jogos, sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo venceu 7, empatou 1 e só perdeu 2. Os últimos 10 jogos com Paiva, 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. 17 gols feitos e apenas 4 sofridos. Mas o Botafogo sofreu mais do que devia. O Santos teve oportunidade. Gente, isso é normal. O Botafogo tá criando casca. O Botafogo ontem soube sofrer. Cara, então, falando um pouquinho do segundo tempo, o Santos veio pra cima no segundo tempo. Isso é normal, porque o Santos tá desesperado, querendo fugir da zona de rebaixamento, jogando em casa. Nós enfrentamos um Santos com 70 minutos do Neymar jogando. Não é qualquer adversário, o Neymar não é qualquer jogador. O Neymar, numa bola, ele pode decidir o jogo. Então a gente enfrenta um Santos com estádio lotado, o Neymar jogando 70 minutos. E o Botafogo soube sofrer. O Santos veio pra cima porque o Santos, ele tá desesperado, jogando em casa, querendo sair da zona. E eu vou falar uma coisa pra vocês também, né? O adversário, ele vai muito sentindo o jogo. O adversário olha pro ataque do Botafogo, vê Juan Cruz. A bola bate, volta, o Juan Cruz não faz nada. Começa a ter confiança, né? O adversário para, olha, esse Juan Cruz aí não vai fazer gol na gente. Então vamos pra cima deles. E isso é normal também no futebol e isso também afeta um pouco, né? Você olhar para o adversário, por exemplo, se o Igor Jesus tivesse jogando ontem, teria sido outro jogo pro Botafogo muito mais fácil. O adversário olha e vê o Juan Cruz. E isso dá confiança no adversário também, para eles poderem vir para cima. Então, cara, depois da expulsão do Neymar, acabou o Santos. O Botafogo controla o jogo, fizemos o gol com o Arthur. O Arthur ali bateu a falta, passou por todo mundo o gol. A princípio a gente achou que era o gol do Santi, mas foi o gol do Arthur. Mais uma vez ontem jogando bem, o Arthur está adaptado, está se adaptando. Realmente o Arthur, ele está crescendo de produção. Então o Botafogo depois do gol ficou circulando a bola. A primeira bola que nós jogamos na área, gol do Botafogo do Arthur. E claro, lembrando que o Botafogo ontem jogou cheio de desfalques. O Botafogo cheio de jogadores no DM. Jogadores que foram poupados. E isso chama atenção também, tá? Eu tenho certeza, se o Igor Jesus estivesse, entre outros jogadores, o Botafogo ontem teria vencido até um pouco mais tranquilo. Para mim, o Paiva ontem, ele ganha o jogo. Aonde que o Paiva ganha o jogo? Quando o Neymar foi expulso, ele começou a botar atacantes para o Botafogo ganhar. Claro, é obrigação dele também, né? O Botafogo com um a mais, você tem que botar atacantes mesmo para você tentar ganhar um jogo, né? Você tá com um jogador a mais méritos do Paiva. Depois da expulsão do Neymar, ele coloca o time para frente, ele coloca o time para cima. O Botafogo, se não tivesse feito aquele gol com o Arthur, num outro momento o Botafogo acharia o gol, porque o Botafogo ganharia aquela partida ontem de qualquer forma, e méritos do Paiva. Nós venceríamos ontem, a qualquer momento, por méritos do técnico do Botafogo, que botou o time pra cima, botou o time pra frente pra ganhar do Santos. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí vamos dar as notas. Quem foi o craque? Adivinha? Quem foi a baranga? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que hoje, segunda-feira, ainda tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês pra gente falar sobre o sorteio da Libertadores e o sorteio da Copa do Brasil, que acontece hoje, segunda-feira. Compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos às notas aqui. Goleiro John, nota 7,5. Boas defesas ali no primeiro tempo. Teve uma defesa espetacular naquele lance do Barreal. Uma boa atuação do John. Teve um lance ali que ele caçou borboleta.
nesse mesmo jogador aqui, o Barreal, teve um lance que o John caça borboleta, quase sai o gol do Santos, mas ontem foi uma partida muito boa, atuação do John, 7,5. Vitinho, nota 7, muito bem no começo, chegando no ataque, cruzou ali uma bola pro Telles, perigosa, depois o Santos melhorou no jogo, e o Vitinho foi indo para trás, ficando um pouco tímido, mas muito bom nos botes, duelos, 1 contra 1, o Vitinho marcando, cara, é muito bom jogador, nota 7, tem que melhorar nos cruzamentos, né? O Jair, eu vou dar uma nota 6 pro Jair, tá? Teve o lance do Neymar, que ele foi driblado, já expliquei na primeira parte do vídeo ali, o Neymar sempre driblou todos os zagueiros do mundo desse jeito, e se o Jair, cara, dá o bote errado, poderia até fazer o pênalti, enfim, mas muito bom uma partida sólida, bem nas disputas aéreas, cortando cruzamentos, nota 6 pro Jair. O craque do jogo, nota 8, David Ricardo. Que zagueiro, meus amigos. Zagueiro contratado pelo Ceará, zagueiro barato, futebol brasileiro, que o Botafogo tem que olhar mais para o mercado brasileiro, tem bons jogadores aqui no Brasil, o John Textor também tem que prestar atenção nisso, é muito jogador de Europa, aqui no Brasil tem bons jogadores, e o David Ricardo, o craque do jogo, nota 8 para ele, segurou ali, o Botafogo salvou ali um gol em cima da linha do Barreal, salvou nos botes, cara, assim, bom jogador, cara, bom zagueiro, novo, impressionante o que joga a bola, o David Ricardo, tá? Craque do jogo, nota 8. Telles, vou dar uma nota 5, o Roleiser e o Barreal deram trabalho ali pro Alex Telles, tomando algumas bolas nas costas, nota 5 ali pro Alex Telles. O Gregory, eu vou dar uma nota 7,5, incansável, marcando o Neymar, correu, cobriu espaços, muito bom jogador, Gregory, não pode sair, cara, o Gregory, ele não pode sair do Botafogo, 7,5 para ele. O Alan, vou dar uma nota 5, jogou como meia esquerda, de vez em quando vinha por dentro como volante, marcou, deu sequência ali aos ataques, tentou. Eu gosto do Alan vindo mais do segundo tempo. Eu prefiro o Alan vindo mais do segundo tempo, mas vou dar uma nota 5 para ele. Marlon Freitas, 6,5, bem nos lançamentos importantes para colocar a gente no ataque, mas ele marcando. O problema do Marlon Freitas é na marcação, né? No mano a mano ontem, dando espaços ali pro adversário avançar em profundidade, enfim, nota 6,5 pro Marlon Freitas. É aquilo, né? É sensacional nos lançamentos, para levar o Botafogo para o ataque, mas na marcação realmente dá muitos espaços, e ontem o Santos, ele avançou muito em profundidade, muito pela marcação frouxa do Marlon Freitas, 6,5 para ele. Vou dar uma nota 7,5 pro Arthur, correu muito, cara, cruzou a bola, fez o gol, se esforçou muito, ameaçando o Santos, nota 7,5 pro Arthur, está se adaptando e está sendo muito importante nesses últimos jogos. Savarino, cara, eu vou dar uma nota 4,5 pro Savarino. A gente sabe que ele não tá 100%, ele não enfrenta o Ceará na quarta-feira porque vai se apresentar a seleção da Venezuela, a data FIFA. Ele ficou sumido, não se entendeu com o Juan Cruz, errou passes, decisões erradas, 4,5 pro Savarino. Baranga do jogo, nem preciso falar muito, né? É esse cidadão aí. Mas o culpado não é ele, o culpado é quem trouxe. A gente elogia o scout, mas também tem hora que não dá. Paciência tem limite. E quem trouxe o Juan Cruz está de parabéns. O Baranga hoje é pro Juan Cruz e para quem trouxe. Por isso que eu vou ser bonzinho, vou dar uma nota 2. Matou todos os ataques, pouco perigoso, foi substituído ali aos 15 do segundo tempo. Não dá, gente. Não tem condições. Nem o Molenbeek merece um jogador como Juan Cruz. Baranga do jogo, nota 2. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Natan Fernandes, nota 6. Gostei muito da partida do Natan, melhorou, deu movimentação ali, né? Melhorou o time, deu movimentação ao ataque do Botafogo, velocidade, dribles, nota 6 para ele. Maestriani, vou dar uma nota 5. Entrou ali, cara, deixando o cotovelo, 10 segundos de jogo, 10 segundos dentro de campo, tomou um cartão amarelo. Eu nem acho que ele mereceu o amarelo, foi uma disputa ali pelo espaço, mas enfim, tomou amarelo.
Vou dar uma nota 5 pro Mastriani, pouco fez com a bola. Segurou um pouco os zagueiros ali, mas eu prefiro ele do que o Juan Cruz. Santi Rodrigues, vou dar uma nota 6, qualidade, troca de passes inteligente, né? Ontem o Santi, ele tava jogando nas costas dos volantes do Santos. É o que eu falo do Paiva. Ele tem que dar confiança para essa galera que tá no banco. Ele tem que confiar mais, principalmente Nathan Fernandes e principalmente Santiago Rodrigues. O Matheus Ponte, vou dar uma nota 6, entrou como lateral esquerdo, tava jogando com o pé trocado, tava sempre cortando para dentro ali, trocando passes também interessantes. Nota 6 pro Matheus Ponte na partida de ontem. Pra gente fechar, vou dar uma nota 7 pro nosso Renato Paiva. Hoje eu vou defender ele aqui. Mas ele botou o Juan Cruz. Irmão, é difícil, né? Você, cara, ou é Juan Cruz, ou é Mastriani, ou é Elias Manuel. Eu prefiro o Mastriani, mas dá pra entender, cara. Ele colocou o Juan Cruz ali, não tem condições desse jogador jogar com a camisa do Botafogo. Mas ontem, pra mim, a vitória foi muito por conta do Renato Paiva. Principalmente depois da expulsão do Neymar, ele coloca o time pra frente, ele coloca atacante. Ontem o que me chamou a atenção, que eu não gostei, foi a saída de bola do Botafogo. Ontem tava muito arriscada. Ele tava abrindo os dois zagueiros, os dois volantes, o Gregory e o Marlon Freitas, tava tipo um W. O Marlon... Desculpa, quase que eu derrubei aqui. Pra tentar explicar. Tava tipo um W. O Marlon aqui por esse lado, o Gregory por esse, pra tabelar com os laterais. E isso tava muito arriscado. Porque se a gente perde essa bola, chegamos a perder, mas os jogadores do Santos acabaram se atrapalhando. Isso, por exemplo, contra o PSG da vida, meu irmão, é difícil a saída de bola que ele fez ontem, abrindo os dois zagueiros, os dois volantes como um W, para tabelar com os laterais, e o atacante adversário aqui, ó, sozinho. Se você perde essa bola, os caras vêm dentro do gol. Então ontem eu não gostei muito da saída de bola do Botafogo, mas nota 7 pro Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa segunda-feira, tem live no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.